Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Juliano Biziak, eu sou especialista em Direito do Agronegócio e o objetivo desse canal é trazer informações tanto para os advogados que já atuam aí dentro do segmento ou mesmo aqueles que estão pensando em fazer uma alteração de rota dentro da advocacia, buscando um nicho de atuação, tá bom? O conteúdo aqui também se direciona aos produtores rurais que queiram entender um pouco mais sobre as questões burocráticas aí que envolvem a sua atividade, tá bom? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, curte, compartilha esses vídeos e os conteúdos aqui nas redes sociais, se inscreve no canal, tudo isso é muito importante para que a gente possa continuar trazendo conteúdos relevantes aqui para vocês, tá bom? E no vídeo de hoje, nós vamos falar aqui sobre como conseguir mais êxito no pedido de alongamento da dívida rural. Eu já tenho um vídeo no canal falando em como fazer o pedido de alongamento da dívida rural, né? Mas dessa vez eu quero focar aqui. Você pode conseguir maior êxito no pedido de alongamento, principalmente na via judicial, certo? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é contextualizar o assunto. Então, quando que é possível fazer o pedido de alongamento da dívida rural e o que é o pedido de alongamento da dívida rural? Basicamente, o pedido de alongamento da dívida rural é uma possibilidade legal de reestruturação financeira por parte do produtor. E isso acontece quando? Quando ele contratou perante alguma instituição financeira apta a operar o crédito rural, né? O crédito rural, seja através de custeio, investimento, comercialização ou industrialização, tá? Então, o produtor que foi até uma instituição financeira e fez a contratação de crédito rural público na modalidade do crédito rural público, este tem a possibilidade, se acontecer alguma das hipóteses previstas no Manual de Crédito Rural, de pedir o alongamento. E por que há essa possibilidade por parte do produtor deste benefício de reestruturação financeira e nas dívidas bancárias tradicionais isso não existe? Isso acontece porque o crédito rural ele é uma política pública de Estado. Então, ele está previsto lá no artigo 187 da Constituição Federal e previsto como política agrícola na Lei de Política Agrícola, na Lei 8171 de 91. Tá? Então, isso é uma política. Quando a gente fala em concessão de crédito rural público, nós estamos falando de uma política pública de Estado. Não é uma operação tradicional bancária que acontece quando uma empresa ou uma pessoa física vai e contrata um crédito bancário junto à instituição financeira. Estamos falando de situações diferentes aqui. Então, quando há a contratação do crédito rural público por parte do produtor rural junto à instituição financeira, ele está protegido, digamos assim, por alguns benefícios que a legislação traz para eles. E um deles é justamente o pedido de alongamento da dívida rural, que serve para que o produtor tenha uma reestruturação financeira e possa dar continuidade à sua atividade agrícola. O objetivo não é proteger o produtor individualmente, o objetivo é proteger a cadeia produtiva, porque a cadeia produtiva é importante para a economia, para a segurança alimentar e assim por diante, certo? Então, esse é um primeiro ponto. Agora, quando é possível fazer o pedido de alongamento da dívida rural? Segundo o Manual de Crédito Rural, é possível fazer o pedido quando houver uma situação de quebra de safra, dificuldade de comercialização do produto ou dificuldade no desenvolvimento da produção. Acontecendo uma dessas três hipóteses, uma dessas três circunstâncias, é possível fazer o pedido de alongamento da dívida rural com base na sua incapacidade financeira que aquela situação acabou gerando, certo? Então, nós temos basicamente dois pontos que a gente precisa comprovar, seja para a instituição financeira ou seja no processo judicial. Uma das três hipóteses previstas no Manual de Crédito Rural. Ou quebra de safra, ou dificuldade de comercialização, ou dificuldade no desenvolvimento da produção. Como eu comprovo isso? Através de um laudo de sistema produtivo, ou um laudo de quebra de safra. Ele vai indicar qual a situação que gerou a quebra da safra, que gerou a dificuldade de comercialização, que gerou
a dificuldade no desenvolvimento da produção e em que medida isso aconteceu. E aí isso precisa ser feito por um profissional habilitado e específico. Então, se nós estamos falando de uma produção de soja, uma quebra de safra, então aí o ideal é que seja um zootecnista ou engenheiro agrônomo que faça esse levantamento e assine esse laudo, certo? E eventualmente há necessidade até mesmo de ouvi-lo como testemunha em fase judicial, certo? E ainda precisamos comprovar uma segunda situação, que é a incapacidade de pagamento. Como eu comprovo essa incapacidade de pagamento? Através de um laudo financeiro que vai comprovar a queda de capacidade de pagamento para aquele período de vencimento da dívida e demonstrar através de fluxos de caixa quando será o melhor momento para que o produtor possa voltar a pagar aquela dívida. Então, normalmente é pedido uma carência e ainda o parcelamento do saldo devedor, tá? E isso é feito justamente com o objetivo de reestruturação financeira, porque subentende-se que o produtor vai precisar, inclusive, tomar mais crédito, e aí ele vai ter que pagar esse crédito que ele vai pegar, se reestruturar, e ainda pagar aquele crédito que ele não conseguiu adimplir através desse pedido de alongamento da dívida rural. Tá? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração e tem que ser demonstrado através do laudo de incapacidade de pagamento. Então, esses laudos têm que instruir o pedido administrativo, que, na maioria dos casos, não concede o alongamento conforme solicitado pelo advogado, e, com a negativa ou com a ausência de manifestação do banco, a gente ajuiza a ação com um pedido, uma obrigação de fazer, pedindo alongamento da dívida rural para o Poder Judiciário, certo? E no Judiciário precisamos comprovar a notificação do banco antes do vencimento, os laudos de incapacidade de pagamento, sistema produtivo, certo? E, em muitos casos, é indispensável o despacho junto ao juiz para poder explicar o que é o pedido de alongamento da dívida rural, em que contexto ele está presente, que em muitas comarcas o Poder Judiciário não tem, daquela localidade, não tem muito conhecimento. Cabe a você contextualizar e demonstrar, você como advogado contextualizar e explicar desse tipo de pedido, dessa tese jurídica, que inclusive é objeto de súmula por parte do STJ. Tá certo? Então, eram essas as informações que eu tinha para passar para vocês hoje. Se vocês gostaram, curte, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal. Tudo isso é muito importante para a gente possa continuar desenvolvendo aqui esses conteúdos. Ok? Então é isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.